Estamos começando mais um ADP Talks do ADP Academy. Aqui a ideia foi juntar 3 referências onde fosse mostrado formas de atuação do design. A gente vai fazer parte 1 e depois parte 2. Aqui é mostrando uma forma mais individual, né, de trabalhar o design, cada um de uma forma. E na parte 2 a gente vai chamar um pessoal mais de indústria, que aí são outras formas completamente diferentes de trabalhar, né? Eu acho que a gente, de vez de cada um ter alguma introdução, eu acho que a gente pode já, cada um fala de si e a forma que atua, e nisso já vai falando muito. Então começa você, Nath, já que você é nossa parte, entre aspas, feminina. Exato. Vai saber. Vai saber, é ótimo. Bom, eu acho que na minha história tem algumas formas possíveis, né, de trabalhar que condizem muito com o Estevão também, mas cada um de uma forma. Eu comecei em escritório, fazendo criação para escritórios menores. Ovo, né? Comecei na Ovo, eu já era estagiária de arquitetura em alguns outros lugares. Comecei na Ovo em 2010, por aí. Foi logo que eu saí do Mackenzie, fiz desenho industrial no Mackenzie. Você viu que não precisa fazer faculdade boa pra ser desenvolvedor. Então, A Marcela só foi pra você, meu filho. o que é legal de falar até da faculdade é que são as formas que a gente foi treinado também, né? O que eu entendo do Mackenzie é que ele dá o desenho industrial. Isso. Ele te dá o desenho para a indústria. O Mackenzie, ele é muito da engenharia, né? Tem essa visão mais assim. Então, a gente sempre teve uma visão mais de gestão, de gerenciar projetos, gerenciar desenvolvimento de projetos. Isso era bem interessante que eles davam. Saí, me formei, entro na Ovo, que é um grande estúdio, já tem 30, 40 anos de mercado, Mas na super época renomado. tava bombando, na época tava Na na ascensão, época- tava naquele top deles de já ascensão. Não tinha o Design Weekend direito ainda, a gente tinha o Design OK, que era o grupo, Design Natureza. que eram 7 escritórios principais isso. também, eram os Farrer, Super Limão, Super limão. Decameron, Ovo, Questo, não? Que juntou ali, foi no ano que juntou, Foi no começo de 2011, foi isso aí. Gaeger, talvez, tinham 7 ali principais, que faziam os circuitos dos lojistas, né? Então eu trabalhava ali, eu tive o macro, então a gente tinha uma Você vai fábrica. fazer projeto pra Zona D, essas coisas, não é? Não. Hã? Eu fiz um projeto bem legal que era... Eu fiz, pra Zona D fiz. Lá era legal que você fazia o móvel, mas a gente tinha muito projeto de arte também, né? Que a Ovo puxa muito para esse lado. Sim, Então sim. a gente fez a reforma da Pinacoteca, que foi um projeto assim que eu lembro até hoje com muito orgulho, foi muito interessante. As formas de entender o design colecionável também, que aí já é um outro padrão. Patamar, outra. Relacionamento com os arquitetos. Então ali foi bem uma escola mesmo. Eu fiquei 3 anos na Ovo. Saí, abro o meu na raça. E aí a gente faz a venda direta, que é o que o Estevão faz até hoje. Eu fiquei 10 anos nesse formato, que era o 360 também. Aí já era o meu estúdio, onde eu fazia criação, fechava a produção com fornecedores terceirizados, de confiança já. Tinha os contatos com marketing também, na época era a revista Casa do Alex, Sim. né, Movimento Y do Estadão também, era bem interessante foi uma época boa pra gente. Fiquei 10 anos nisso, aí quando começou a bater 2018, um amigo, eu já estava bem chateada com umas coisas que aconteciam de cotidiano, que eu acho que o Estevão pode falar mais também, que é frete que volta, batida, 10 orçamentos para fechar uma coisa só, o caminhoneiro que quebra a mesa de jantar no meio do caminho, um monte de problema. E aí vai tirando tesão, né, de criação e tal. Eu fiquei Entra num nível de estresse muito alto. e aí eu fiquei uns 2, 3 anos sem criar. E aí foi me dando uma depressão, uma coisa meio que eu tô fazendo aqui. Nisso, um amigo de publicidade que trabalhava com a Diageo, com áudio e tal, me chamou para fazer as exposições nas festas, nos eventos dele, para essas grandes empresas. Que é meio que eu tô fazendo o meu lado B, né, atualmente, que a gente se encontra nos eventos da Eliane, da Electrolux, LG, etc. Aqui, ó, patrocinada pelo Electrolux. Não, ainda não pode falar que não é patrocínio. Tem que patrocinar, né? Fica- Demorou. Ficar em direção de marketing. Mas ali eu comecei a ver uma forma diferente, né? É uma mentoria para as grandes marcas dentro do nosso mercado, que isso é muito interessante, é uma consultoria ali bem interessante. Sim. Nisso vem pandemia, era a minha primeira gestão da ADP, aí foi um momento bem decisivo, assim, que acho que nunca mais vai acontecer, que foi aquela coisa das associações que não se falavam, começarem a se falar para se juntar e fazerem processos em comum. A gente teve muita
mentoria com a Abimóvel, né, que agora está resultando aí nos prêmios, nos programas que a gente participou e foi para o Salone. E nisso me deu uma visão nova para o produto de novo, me acendeu de novo isso. Que legal. E hoje eu vivo mais do royalty, que é essa forma diferente onde você cria, mas você tem um contrato assinado, que é uma porcentagem, né? E você deixa todo esse BO. Sim. Então você tem mais Você esse. terceiriza o BO. Você terceiriza o BO. Mas pra terceirizar o BO, você tem que ter bagagem. Tem que O pessoal ter. vai postar isso, isso que é o- Tem que ser convidado, é sempre um namoro, né? Até fechar, muitos não fecham. Alguns Isso. produtos ficam protótipo muito tempo, aí passa o tempo de lançamento do mercado, já se perde. É outra forma, não vou dizer que seja melhor, mas são formas que talvez te possibilitam outras coisas, né? Agora tá muito dando possibilidade, eu e o Hulk. Nath, é mais fácil de você analisar isso depois que você tem percorreu já um caminho, porque a Só nisso que eu falei experiência... foram 20 anos. Então, a 17 experiência... anos. Pô. A experiência faz com que o caminho fique... a gente entenda mais ou menos. Chegou pão de queijo aqui, produção, pão de queijo. Graças a Deus, tava morrendo de fome, os caras deixam de passando fome. Você viu? A gente só pode comer se compra alguma peça. É. Eu comprei aqui um conjunto de jantar inteiro, né? Exato, Eu é. não posso não poder. Então, a gente, essa história, o design é muito, eu acho que é muito um processo de experiência mesmo, né? Assim, do que você viveu. Vendo você, e eu acho que o começo de todo mundo no design, você sai com muita esperança, pouco conhecimento e quase nenhuma oportunidade. Sim. De fato, Conta o seu começo, conta a sua marca. a gente estudou junto, eu e o Hulk, que frequentamos bastante tempo a FAP junto, foi uma época muito boa, nossa turma era muito boa, né? Você, o Paulo Adibes, a Renata, a Mendes, tudo aí, cara. E a turma era muito forte, né? A turma era muito forte, assim, os trabalhos eram muito bons. E lá é desenho industrial. Lá é desenho industrial. Na verdade, havia um pouco a mesma, tentava um pouco a mesma pegada do Mackenzie, brinquei com o Mackenzie, mas o Mackenzie é uma puta escola de design. Brincava, era meio uma pegada no começo ali, parecida com o Mackenzie. A gente, na verdade, pegou a transformação, né? Quando tava entendendo que a gente tinha professores que eram puramente desenho industrial, Fernando de Fábrica, Milton, e uns outros. O Milton dava. Mas a gente tinha começou a ter uma pegada de, peraí, e aquele lado artístico do design, que era quando começou a bombar muito o Flipstack, a Alessi, nesse momento começou a repensar. As campanhas eram aula lá também, né, na época, tava, mas foi mal, continuando. Não, então assim, a gente teve excelentes professores, né? A FAP dava pra gente excelentes professores, a gente teve Carlos Mota, da marcenaria, que mexeu profundamente comigo. Júlio Freire. Foi a Tereza, que tá no Mackenzie. Então assim, tem uma série de... Milton era... O Edi foi o que mudou o design no Brasil. Não, muito legal, a gente tinha um grupo de professores muito bons, assim, e conversava muito com o Mackenzie, né? Apesar do Mackenzie ter uma coisa mais técnica, a gente ter uma coisa mais para artes plásticas, ali a gente não tinha muito, não se buscava muito, assim, como você vai fazer isso de forma profunda, de projeto, eles deixavam a coisa mais solta um pouquinho, né? Artisticamente mais solta. E aí, o grande lance da FAP eram as oficinas, né? As oficinas. E Nelson Alessio, que eles conseguiram, assim, você só lembra que foi o pessoal da foi o Gary Rachini, não, na época que tava bombando, era o Ron Arad. Sim. Porra, foi foda. Nossa, ficava lotada, você lembra? Quase que não dá pra entrar. Isso era legal. E assim, então assim, foi uma época muito legal. E também, como a turma era muito boa, a gente queria fazer trabalhos muito bons. Então... A régua era alta? Da gente mesmo como turma, eu acho. Cara, tinha uns caras muito bons lá e era muito legal isso de trabalhar com essa turma. E aí tinha as oficinas, então eu ia muito pra oficina de madeira. A gente era expulso, né? Ontem à noite era expulso da oficina. E você começou onde, então? Você começou... Você foi pro Carlos Mota? Como foi? Não, então, aí ele era nosso professor, e aí ele fez um projeto de produto e encorajava a gente a ir fazer, tentar fazer, né, o produto. E aquilo foi, pra gente que tinha chegado pra estudar, pra pegar computador, pra pegar no projeto, foi uma mudança de paradigma, eu acredito. Você descer pra oficina e você ter que mostrar alguma coisa concreta com o que você fez. E aí saía muita besteira, né, porque teve uma vez que... Então, tem uma vez que eu tava fazendo torno, e o cara que fez o torno, o técnico que tava me ajudando, você lembra disso? O torno tava funcionando e ele fez a montagem. Não, eu montei a peça e a peça, quando o cara me fatiou lá a madeira, sarrafiou a madeira e juntou e prensou, ele sarrafiou num ângulo que não era 90 graus. Então ela saiu um pouquinho torta. Então quando a gente juntou pra fazer a cola, aquilo tem que estar cola com cola. Quando você faz isso, se fica cola com cola, solda, é maravilhoso. Só que como ela tava com o ângulo, ela ficou assim, colada assim.
Ficou aberto, né? Assim, ficou aberta. E com a cola no meio, só que isso não te dá resistência no material. Quando ele botou e começou... Trepida, E né? é trepida e começou a fazer... Comecei a falar assim, será que isso tá certo? E eu ficava atrás do cara. Daqui a pouco eu fiquei olhando a peça. E é uma roda que gira, né? Aham, Que nem uma é roda de carro. violento o E negócio. aí entra com a ferramenta e a ferramenta vai desbastando a madeira. E essa briga é um pouco tensa, assim, quando você tá ali começando e você não entende. Não é pra ser. É super suave e é uma delícia tornear uma peça. Quem torneia sabe. Putz, é muito gostoso. E aí você tava lá, e aí o cara começou. Daqui a pouco a peça sumiu na minha frente. Fez pá! Aí eu olhei, ué, cadê a peça? A peça enfiou no teto. Se Só pega em Um pedaço da teto e a outra voou. No que voou, estourou um vidro. Ah, eu vi. você lembra O disso? vidro estourado. E aí, cara, o vidro, mas assim, voou, sei lá, sem brincadeira, uns 8 metros pra frente, estourou o vidro e foi cair na frente de um cara que tava. Não, peça bem que nem podcast, que pá, ficou parado assim na frente dele e eu assim, branco, né? Falei, nossa, cara, quase nós morremos aqui, cara. Se aquilo viesse na cabeça, eu morria com certeza. É. Mas aí, essa... Mas antigamente os laboratórios eram mais soltos, né? Hoje em dia o pessoal não pode pegar muito, tem que estar sempre com o supervisor. Acho que por causa dessas coisas. É. Então, assim, A mas gente era... tinha mais visita em fábrica, que hoje não tem tanta. Mas aí tem um negócio da Isso geração. instigava a gente de outra Negócio da geração, forma, é bem né? delicado. Não, muito difícil. Hoje em dia, em todos os lugares, né? Você lidar com material, você saber trabalhar o material, é uma coisa que tá um pouco distante da gente que mora numa capital, né? A gente vai pra Semana Criativa de Tiradentes, você vê Tá tudo que aí. os artesãos estão muito mais próximos, né? Então é uma questão de você ir ali 10 minutos, anda, você vê o cara da oficina de cerâmica. Mas a gente visitava muita indústria no Mackenzie. Nunca mais visitado. A gente visitava a Deca, visitou Artefato, visitou várias. Então, só que eu acho que hoje, como o modelo é muito industrializado, você Não também... pode, eu acho que hoje em dia o MEC não teve alguma coisa que Mas não pode mais. tem coisas bem mais tristes disso, mas continua atuando, depois a gente come. Você não quer falar tristeza agora? É que as grades, a grade do MEC mudou. Não, vamos falar tristeza que depois a gente Tem fala da muita alegria, coisa. porque já Tristeza? não pode terminar com a tristeza, tem que terminar com a alegria. Então tá bom. Para ser feliz. Pronto, né? Não, mas conta a sua história, a gente tá na sua Bom, história. então, aí Tá, assim, vamos na marcenaria. o bicho da madeira me picou. Com o Carlos Foi Mota. no momento que explodiu. Eu lembro então. direitinho, a gente tava brincando de laminado moldado, você lembra disso? Isso, a gente foi no estúdio dele. Também. É, ele levou a gente no estudo dele pra gente. Cara, uma coisa. Laminado o que- moldado é o- muito maravilhoso. mágico, né? Muito. E aí eu fiz uma caminha de laminado moldado, ficou a coisa mais linda desse mundo. Cara, eu fiquei apaixonado. Tem até umas fotos disso, postei outro dia no Instagram. E Qual é o seu Instagram? meu Instagram é @Estevão Toledo. Tudo junto. Esteval Toledo. E aí, eu comecei a ir pra marcenaria, tanto que, quando eu saí da faculdade, antes eu fiz aquele curso, fiz o curso Cuscabana e fui trabalhar no escritório da Baba Vacaro, Verdade. que foi muito legal também. Poucos uns 2, 3 anos. Que me deu fiquei 2 anos lá, me deu uma bagagem muito boa de comércio, de design comercial. Uhum. Então, cara, ela conhece Negócio, muito negócio. design. O outro era mais negócio do marceneiro, design. e o outro já tinha o empreendedorismo em si, né? Então, só que eu fui percebendo que eu tinha que aprender muitas coisas. A gente, como designer, a gente é curioso, mas a gente tem que saber que a gente tem que... Várias faces do mesmo... Você tem que saber a tua estratégia, você tem que fortalecer sobre certas coisas. Então, uma das coisas que eu fiz, que é totalmente antítese do que qualquer pessoa estudante faz, eu fui fazer um curso de profissionalização de marcenaria no Brás. Foi que eu lembro disso. Putz, e aí eu ia de fim de semana, acordava, começava às 6 da manhã, eu ia lá no Senai, junto com todas as pessoas que queriam entrar em marcenaria, ser ajudante de marceneiro. E aí eu entrei pra aprender um pouco de marcenaria, porque como eu tinha soltado o negócio lá do torno, explodiu o torno, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa. E aí eu fui. Então eu fiz assim, a FAP é uma faculdade muito famosa por ser chique, por todo mundo ser... Os Enzo da época faziam... Não era Enzo, né? Sei lá, era- mas é tipo o Enzo da época. Então. Só que a gente tem que abrir um adendo pra ninguém ficar achando que não era o valor que é hoje, cara. Tá? Eu lembro que a FAP ela tá muito próxima do valor do Mackenzie, cara. Não era tão absurdo assim. Hoje, Não, hoje é 5 pau lá. Na época era 1.000 e pouco, com umas faculdades boas, até 2.000. Eu comecei lá, era R$600, eu terminei era 900. Eu já não lembro mais disso. Era isso. Meu filho. Então, aí, mas independente de quanto custa a faculdade, vamos voltar. Aí, o que aconteceu? Eu fui e fiz essa parte de... E aí foi uma coisa que eu vi que já fui para um lado onde... Cara, você, como designer, eu acho que esse grande lance é você buscar os seus... Te deu uma visão de negócio onde você estava, nessa escola. Não, no Senai. me deu uma amplitude de visão de você de produção artesanal, né? Você entender como produz. E aí o que eu fiz? Eu abri uma marcenaria num galpão da minha família no Brás. E ali eu comecei a produzir
as minhas peças numa pequena fábrica. Então, assim, comprei todo o maquinário, botei lá, aprendi um monte de coisa, comprei maquinário errado que não funcionava, comecei, fiz Com máquinas da funcionar. Ferrari. É, da Ferrari, sim. Essas mesmo. É, exatamente, da Ferrari. Só que não é a Ferrari o carro, é a Ferrari que era uma. Você vai na lenda e se ferra, né? Exato, era era uma máquina segunda linha, a Ferrari. Nossa, Tá. segunda. É. Última linha, Mas, caramba. mas no desespero você consegue fazer alguma coisa na Sim, Ferrari. faz. Aí, porque é mais hobby, né? A Ferrari era uma coisa, uma mais linha mais hobby, hobby. Mas aí você já tinha noção de listagem de preço, de Mas então, formação, olha, não. custos operacionais. Por enquanto eu Isso tinha que ano que é? 2006, 2007? 2001, 2002. 2002, 2003, 2004. Fiquei 2 anos na Baba, mas eu era estagiário, então a gente formou 2000, 2001, eu fiquei na Baba 2002, 2003. Eu abri eu saí de lá, falei Baba, obrigado e tal. Foi incrível, mas eu sabia que eu precisava ter uma coisa mais de, Chão de fábrica. de chão de fábrica. De ir lá e entender como é que é o processo. E aí eu fiz esse processo todo, abri, então eu entendi que o quanto o design. Assim, a gente reclama muito, né? Ah, porque a gente é design e tal, não tem trabalho, não sei o quê. Mas eu consegui perceber o quanto que o design pode ser fundamental em você alavancar um bom dinheiro numa fábrica. Sim. Usando o mesmo material, usando as mesmas máquinas. Valor agregado na usando produção. E dando um nível de inovação num produto, usando as mesmas coisas, muito grande. Mas isso você viu de onde? Quando que você pega isso? Quando você tá com a Baba. Quando eu abri a marcenaria. Quando eu abri a marcenaria, eu percebi que eu tinha na mão e com as técnicas do design, que eu aprendi na Baba, que eu aprendi com os Campana, que eu aprendi com o Carlos Malta, que eu aprendi na faculdade, que eu podia pegar isso e na prática, como eu conseguia usar. Como que isso era usável e lucrativo na indústria. Na vida real. Entendeu? Então, assim, eu sempre disse uma coisa que, assim, é aprender a cozinhar com o que tem na geladeira. Porque uma das coisas que eu comecei a perceber quando eu estava na marcenaria, na minha marcenaria, é que eu conseguia fazer coisas surpreendentes com coisas muito normais. E isso que é o grande legal do design, né? Uhum. Eu acho que o orgasmo do design tá nisso. Falando bem, o ápice do prazer do design é você, com as mesmas coisas, fazer uma coisa muito Você olha legal. o fim. Então, tem um livro da Rita Lobo que fala, né? Cozinhando com o que tem na geladeira. Sim. Agora, eu li ontem. E era uma coisa que eu já falava. Então, assim, é muito legal quando você abre a sua geladeira e você tem um jantar muito especial para fazer e você, com o que você tem de trivial na geladeira, você faz uma coisa muito extraordinária. E aí eu percebi que o design, ele tem essa possibilidade. Nós, como designers, a gente tem essa possibilidade de fazer essa alquimia acontecer e transformar coisas banais em coisas muito legais. Ordinário e E extraordinário. aí você foi tendo sua evolução da marcenaria e chega no que é hoje. Então tem, na verdade, uma evolução. Quantos anos você tem com o mesmo Eu negócio? Então, tô 20 e 25 poucos. anos quase. Então é o mesmo formato. Você E- sempre teve o mesmo formato. Só que ninguém faz nada sozinho. O grande lance, eu acho, que Mas eu foi- digo, a nossa diferença é que eu permeei uns 2, 3 formatos ali, mas você teve uma consistência em um formato único, né? Exatamente. Isso que é legal, que é a diferença. Isso eu sempre acreditei. Você precisa sair de uma floresta. Você pode pegar o caminho mais longo que for. Se você for em linha reta, uma hora você sai. Se você vai mudando, você vai ficar andando em círculos e nunca vai sair dessa. Então, assim, eu botei isso na cabeça, né, Hulk? Uhum. O Hulk tava comigo desde a época. Tá. O Carlos Legal. Mota, depois de uma palestra, ele falou pra mim, pô, você foi o único cara que continuou. Porque, cara, fazendo chovendo, tomando sol na cabeça, queimando os pés no asfalto, é sempre isso que eu vou atrás. Eu vou fazer uma carreira no mobiliário autoral brasileiro. E aí eu fiquei nisso. Hulk tá do meu lado, que sabe, desde a época da faculdade que a gente tava junto. Você lembra, Hulk? O cara que não me deixa mentir. Então, Não, tá bem. então, ele sabe o quanto eu lutei, o quanto eu acho que eu cresci muito. Na época da faculdade eu tava muito cru. Então, assim, eu sou aquele cara que na faculdade eu cheguei muito cru. Eu não era. Produção. Eu não era nunca fui um dos melhores. Eu sou um case ótimo. Por que eu sou um case ótimo? Porque eu era muito básico em estudo, em 3D, mas eu tinha muita força de vontade. Sim, perseverança. De ficar atrás do objetivo. Relativo. Relativo por quê? Relativo, creio. Não. Então, e outra coisa que eu acho que é muito importante para quem é estudante. Presta atenção nisso. Tá aqui. Você é estudante. Você tá aqui, tá aqui. Ó, Ó, presta atenção. agora eu vou deixar uma dica de ouro para você. Qual foi o grande passo? E você falou isso. A gente faz faculdade e muitas vezes a gente junta com as pessoas da faculdade ou com as pessoas que a gente se dá bem. E, cara, não necessariamente as pessoas que a gente se dá bem, que estão na faculdade com a gente, vão ser as melhores pessoas para trabalhar com a gente. Por quê? Porque você precisa criar um time. As pessoas têm que fazer tarefas diferentes. Não adianta você juntar com um cara que faz criação. Não adianta você juntar com um cara que faz a mesma coisa que você. Na marcenaria, eu e você aqui fica pregando o mesmo prego. Toma um martelo pra você e pra mim. Vamos pegar os dois mesmo. Não pode. Qual foi uma grande coisa que aconteceu na minha Montar a vida? equipe, né? A grande coisa que aconteceu foi com a minha vida foi que
A Pamela acabou, o que é minha esposa, acabou, enquanto eu estava no design, ela gostou muito, ela tinha feito publicidade, e ela falou, meu sonho era fazer arquitetura, quando a gente teve o primeiro filho. Falei, então, tá bom. Então, não, quando a gente casou. A gente casou e ela foi. E aí ela trouxe todo um conhecimento de mercado do arquiteto que vai muito em Que é conta para gestor quem... de escritório, gestor de projeto, né? E eu Põe a acho, ordem na casa. e eu acho que, aí falando de qualidade, eu acho que eu tenho uma qualidade muito boa. Eu sou muito moldável, eu sou um cara, eu tenho um coração é ensinável. Muito obrigado. É ensinável. Então, pra mim, nunca foi ruim ela chegar e falar sobre um produto que eu criei. Porque muito dói na gente é quando alguém vem e critica nosso produto, fala esse produto é ruim. Só que é muito legal quando a pessoa Entender a crítica, né? Não quando absorver a o pessoa. ego. Exato, mas o que a gente faz? A gente Já vai pro ego. constrói todas as muralhas pra pessoa que criticou. A gente adora aquele que aplaude, mas a gente odeia o que fale. E a gente não tem que adorar o aplauso, nem tem que odiar o negócio, a gente tem que ir para um estado além. A gente não tá fazendo aquilo pra gente, não tá fazendo pras pessoas, tá fazendo pro mercado. Então, nesse caso, Eu acho que a melhor crítica ou elogio, né? A gente pode falar crítica como negativo ou positivo, é aquela que te incomoda. Ela vai te incomodar e ela vai ficar ali, e aí você vai pensar nisso, você não vai entender se é positivo, se é Então, negativo, mas eu acho que e te faz refletir. quando a gente tá falando de produto, e aí a gente não é o produto, isso é uma coisa muito clara. Quando a gente faz o nosso primeiro produto, todo mundo que fez o primeiro produto, aquele produto é você. Não tem nada mais além. Então ele carrega uma energia muito, muito sua dentro daquilo. Uma perspectiva, uma vontade de que aquela, por exemplo, que aquele produto vire um best-seller, que seja uma. Cachorro que nem pra roda, essa que é a verdade. E quase que é impossível disso acontecer. Não, não é impossível. Não é quase que é impossível. Nada se ser referência. Uhum. Você tem que já ter uma série de coisas produzidas, uma série de, sabe, um portfólio produzido para saber quem é você na fila do pão. Então, quando isso aconteceu, e aí eu peguei a marcenaria, peguei coisa, peguei não sei o quê, tudo isso, e consegui, com o tempo e a sedimentação de tudo isso, tá? É isso com que a Pamela chegou, com esse lado do olhar do arquiteto, como que a gente vai crescer essa história toda. Cara, eu acho que. E aí a grande lance é a formação de equipe. Forme muito bem uma equipe. Um que faça uma coisa, um que cuide de nota fiscal, um que entenda de imposto, para você saber que você está fazendo. O serviço tem 20% de imposto, pesado pra caramba. Faça um contrato direito para você não ter que ficar brigando depois. Sabe? Muitas das coisas das informalidades é o que gera os nossos traumas. Sim. Faz tudo na informalidade, faz tudo. E aí. As frestas da informalidade são. Acaba sendo igual a festa que teve na Madeira, não, né? Exatamente. É isso aí. Então, assim, e eu acho que desde de começo é muito legal a gente ter essa formação de equipe, a gente entender que o produto não é meu, o produto é algo que você está lançando para o mercado, ele tem que ter... Entender que cada produto tem um tempo de maturação diferente, né? Não se E incomodar que com isso. o produto é para atender o mercado, não é para atender o seu ego. É simples, cara. A partir do momento que você criou, já nasceu, é do mundo. Acabou. Simples assim. Mandou, já era. Mandou, já era. Criou, apresentou, já era. Então, isso eu acho uma coisa que eu vejo muito. Eu acho que as pessoas acabam se ligando muito, estabelecendo contatos pela amizade, por estar juntos, E vamos tomar agora- uma cerveja, e quando no trabalho, é bom você ver como um time mesmo. Esse vai jogar aqui, o outro vai jogar aqui, o outro vai jogar aqui, o outro vai jogar Unir aqui. as O forças. campo tá completo? Tá completo. Não tá completo. Então, não temos como pagar essa pessoa. Então, eu faço um pouco disso, você faz um pouco Tô daquilo. esperando você fazer analogia a futebol, que você Adoro. adora, então. Não dá pra ser atacante e ganhar, né? Tem que ter- Não dá pra você. Que nem todo mundo quer ser Neymar, né? É. Todo mundo quer ser Neymar, quer fazer o gol e sair pra galera. E quem segura o Neymar lá na frente? E hoje você já tem atuado também um pouquinho no royalty, né? Com a Santa Mônica, com a Laz. Então, e também, eu acho que, Nath, é fundamental. Depois desses 20 e tantos anos Então, mas nessa base. eu acho que é fundamental a gente tentar tudo. Tentar. O que, professor? Ver como se você consegue dar um curso, você consegue não sei o que, você abre essa porta. Várias janelas diferentes, Você né? tem que ir para as portas que aparecem. Então, porta do royalty, porta da grande indústria, porta de um produto que você consegue produzir por você mesmo. Às Das vezes, mentorias e consultorias, que já é mais do que o Hulk. Né? que continua sendo a mentalidade do que você tem na geladeira. Por exemplo, sei lá, você tem um tio que tem uma metalúrgica, ou até mesmo uma serralheria pequena. Você começa a fazer peças de metal. Que tá perto, tá fácil, você aprende a soldar, fica barato. Você já sabe onde é que compra. Então, assim, a gente tem que saber olhar a nossa vida, não porque assim, a gente sonha, né? A gente vê, putz, cara, sei lá, os Campana, você viu, eles fazem umas coisas doidas. Os caras sofreram 15 anos, 20 anos até a Edna encontrar eles. Então, mas eles viveram a verdade deles, né? Sim. E a gente que às vezes quer viver a verdade do Campana, não a nossa. Entende o que eu quero Não, dizer? mas na verdade só vê. Não tem. Um monte de gente falando, inclusive futebol que você gosta pra caramba. Muita gente falando, meu, quantas bolas erradas o Jordan jogou pra depois acertar. Quantos títulos ele perdeu pra poder ganhar, entendeu? Pra ganhar os 7 títulos ele perdeu 5. É. É essa bagagem. E se você for ver, todo esportista perde muito mais do que ganha. Mas todo mundo perde isso. Uhum.
Que é uma coisa que também você tem que ter uma resiliência. E aí fica com aquele papo, ai, coitado de mim, isso acontece comigo, ai, coitado de mim. Cara, não só acontece com você, não é só um produto. Todo mundo enfrenta os problemas que você enfrenta. Isso é muito claro. Todo mundo enfrenta os mesmos problemas que eu enfrento. Só que qual que é o grande lance? E o interessante é muitas vezes você estar aberto aos mestres do mercado e saber escutar. Eu lembro muito de escutar bons conselhos. Eu nunca trabalhei na Decameron ou na Carbono, mas os melhores conselhos veio do Marcos Ferreira, assim. Então, Trabalhou muito com ele. A gente criou, né, a Carbono. eu acho que saber escutar, né? Acho que é uma coisa Então, bem... isso. Você sabe escutar. O Marcos é um cara que entende de mercado muito. Ele sabe, ele desenhou a Carbono e você vê. E às vezes aprender com a história do outro, né? Não é a sua... Não tá no seu tempo, história e tal, mas existem cases ali, destaques que você pode puxar pro seu contexto, né? Eu acho que é importante essa visão, assim. O Marcos, inclusive, não é designer. Ele começou a fazer designer porque uma namorada dele Que gostou, tinha, ele falou, nossa, que legal você desenhar os móveis. Eu falei, pô, Ele é um oceanógrafo. isso aí. Ele é um oceanógrafo. Aí ele começou a pirar nisso, cara. Só que daí ele montou um puta modelo de negócio. Mas então, mas ele tem um olho e ele sabe fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente tem. Porque a maioria das vezes o que a gente faz é olhar para a grama do vizinho. Que nem agora ficam olhando que ele exporta a marca, né? Como ele põe. Nossa, as histórias que ele conta pra gente foi, né, forte ali. Ele arrisca nisso, ele investe muito nisso. E depois de X anos de carreira já consolidado no Brasil, ir lá e sentar na calçada esperando a reunião depois, baixar a cabeça, se pôr no lugar. Isso é interessante também, de ver esse outro momento, né? Então, e aí quando você sabe o que você quer, você faz. O problema é que às vezes a gente não sabe muito o que quer, então isso a gente não faz, entendeu? Aí no sentar na calçada e esperar, nós não vamos fazer porque a gente nem tem certeza do que a gente quer. Entendeu? E aí é difícil, porque daí a gente tira um pouco a responsabilidade da gente e põe a culpa no acaso. No mundo. Né? No professor, no acaso, no... Cara, o que você quer pra você é pra você, né? É bem essa história mesmo, assim. Então eu vou esperar. Eu vou esperar o cara sair de lá. Sabe por quê? Porque tá dependendo da minha vida disso. Então eu não tô brincando. Se eu tiver que esperar aqui e o cara disser não, eu vou esperar até ele dizer não, porque eu não vou sair daqui com aquela dúvida que ele podia ter dito sim. E eu que abandonei. Não, você já tem. Exato. Mas é muito difícil, né, Hulk? Não. É um nível de resiliência. A resiliência é a muito palavra, grande. a palavra certa. E o seu? Sua história, Nossa. sua forma. Aqui a gente já teve algumas diferentes e eu acho que você vai mais pro lado do acadêmico e depois se especializando, as mentorias, isso é uma coisa Então, bem isso é bem interessante. engraçado, né? Nunca imaginei estar na academia. Imaginei dar aula, alguma coisa assim. Vocês me veem como acadêmico, o pessoal do YouTube, isso daí também tem, que acompanha, né? Até falei, deixa eu assumir esse manto e foda-se. Foi literalmente isso que eu falei, né? Você fala foda-se na sala de aula? Fala. Fala porque tem um bando de marmanjo, tem que falar, né? Pra chegar na linguagem. Mas, resumindo, eu entrei na faculdade sem saber que era design. Na verdade, eu ia fazer arquitetura para estudar embalagem na USP. Aí eu descobri no manual, antigamente lembra o manual? Sim. Acho que você não tinha. O Você tinha quê? um papel, assim, um manual do candidato. Você ficava vendo o que você queria, assim, sabe? A Não, Unesp tinha entregava, a USP, a FAAP. teste vocacional no Isso tinha, colegial, né? não era? Não, mas era o manual que você recebia, não era Manual? digital, era manual. Você ia lá, pegava os manuais assim, eu lá na Unesp, que era pra essa arquitetura lá, Bauru. Aí eu olhei do lado de arquitetura, assim, desenho industrial. Puta nome escroto, né? Você sabe por que surgiu esse nome? Não. Quem contou essa história foi o nosso saudoso Edi, né? Grande Edi, cara, mas ele falou que quando trouxeram o design pro Brasil, eles tinham que... Tava começando a industrialização aqui, fábrica, essas coisas da montadora, tal, não sei o que lá. E os caras falaram que chamar a gente pra trabalhar nesses lugares. E não tem. Aí eles viram que desenho industrial dava um nome muito mais legal, parece que ia fazer pra fábrica, pra indústria. Daí eles deram um nome. Sim. Só que é um nome muito ruim, porque não tem nada a ver com design na essência. Sim. Né? Sim. A gente fala, tradução de design é projeto. É. Você projetar algo para alguém, né? Então aí ficou isso daí, é por isso, cara. Então daí vinha muito com essa pegada de engenheiro, né? Sim. Engenharia de produção, um negócio, um nome bem fraco, né? FAP mudou faz pouco tempo, agora não conseguiu mudar, porque tem que entrar no MEC, fazer isso e tal. Mas de qualquer forma, eu fui aí passei na Unesp, em desenho industrial, passei na FAAP em desenho industrial, Mackenzie arquitetura e USP eu não passei em arquitetura. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, não passar em arquitetura na USP. Você não ia fazer. Sim. Aí acabei fazendo FAAP, que era muito mais barato que para Bauru. Tudo bem, é federal, mas eu tinha que pagar dormitório, comida, cara, isso saía assim 2 vezes mais do que eu pagaria na FAAP. Aí acabei ficando na FAAP, moro em São Paulo mesmo. E beleza, mas quando eu descobri essa profissão, que foi assim, foi no final Fez do ano equipe, né? eu fiz equipe. Aliás, foi a melhor formação que eu tive. A escola dos titãs. A escola do cidadão, do Marcinho Groisman. É isso aí. Tem várias histórias que uma vez passou polícia lá na frente do colégio, a gente vai perto ali da Abril, sabe? Passou polícia lá, aí só viu os caras que cuidavam da gente, não sei se é assim mesmo daí, mas passou os caras lá, tá passando a polícia, entra. O molecada tava fumando maconha na frente. Assim. Aí eles jogaram pra dentro pra ninguém ver, sabe? Não, a gente não fumava, foi fumar depois de velho. Mas é engraçado, que a gente é conhecido como os bichos hippie, né? Os bichos gregos. E o que acontece?
Quando eu entrei quando eu entrei na FAP, que daí, da tua geração, da tua turma, né, vocês e tal, né, esbarrei com o Estevam e tal, quando eu entrei na FAP, eu falei, cara, eu tenho certeza que eu quero trabalhar com indústria. Assim, meu sonho é o que a Apple foi quando a gente se formou, na década de 2010, naquela época era a Sony, a Valida, que era assim, empresa que, nossa, faziam os produtos, era aquilo, meu sonho era trabalhar ali. Aí eu lembro que a Sony eu fui atrás, e já decepcionei, assim, logo depois de um tempo de ir atrás, porque eles só fazem design na porra do Japão. São tão protecionistas que é só no Japão que sai design. Isso aí, o cérebro é lá. Tá, Aí eu comecei atrás da Philips. A Philips e Valita, que eles faziam algumas coisas em alguns países. E aí fui dedicando a faculdade dentro disso. Então eu gostava desse desenho industrial, criticava pra caralho o Philips Stark, achava um bosta o Philips Stark. Tem até um experimentador dele famoso. O ego do estudante. Assim, é um bosta. Já foi Stark, eu Não, mas posso. porque você tá fazendo a sua opinião e tal. Não passa por isso. Tá certo. Cai naquilo que a Nath falou, que era assim, a gente era educada indústria. Mas assim, se não sair daqui, não vai funcionar. Ao invés de tentar trabalhar. Então ia muito por essa linha, eu tinha essas duas linhas, um pouco artística ali, e tinha a linha mais técnica, que foi onde eu abracei mais. E daí tinha isso. Não lembro quem que levou o espremedor, não lembro se foi vocês, quem o aluno que levou, que a gente fez o teste. Essa merda não espreme, é uma bosta. Cai tudo pra fora. Ah, merda, não sei o que lá. É estranho aquilo lá pra espremer. Ela vai fazer, ó, tá vendo? É isso que é uma pessoa Produção. Proativa. Olha lá, Que isso? peraí, Men in Black. Eu sempre acho que eu tenho parece um do Men in Black, tá ligado? Porta pra onde tira. É difícil, né, espremer. Aqui tem tudo que você quer. Isso aqui, aqui tem tudo. E aí, eu lembro que a gente criticava isso daí, e daí metia o pau, né? O Philip Stark tava bombando nessa época, tava bombando muito. Lembro que a Alessi tinha um monte de linha que era fantástica e tal, ainda tem a Alessi. E aí aconteceu uma reviravolta bizarra na minha vida, porque eu fiz o estabilizador de voltagem, que era uma coisa que eu gostava pra caramba, junto com o Léo. Depois vi o Léo e o Hugo. O Hugo que se queimou, lembra? Ele tava soldando, imbecil, ele tava soldando assim. Falou, deixa eu ver se ficou bom, ele arrancou a lembra? assim, Fez um risco na cara dele, eu lembro. Imbecil, velho, puta merda. Bom, beleza. Aí, o que acontece, cara? Eu ia pra essa parte de indústria e tal, que eu achava legal, eu sempre quis desenhar eletroeletrônica. E aí... Linha branca, né? Linha branca é muito legal. Eletroeletrônica, linha marrom, mais linha marrom que eu queria. Que é a parte de eletroeletrônico, tipo, PlayStation, tipo, uns produtos assim. E aí, tava nessa pegada. Tanto que Carlos Mota, novamente. O Carlos Mota influenciou muito da gente. Muito. Ele ensinou umas coisas pra gente. Ele pensava fora da caixa. Ele pensa. Ele dava matéria. Não, ele extrapolava a sala de aula. Ele era o professor que deveria ser. Tipo, porque hoje a gente briga porque os professores sérios. Ele veio lá e falava, gente, na boa, mão na massa. Sabe a teoriazinha aqui, mas assim, na prática a teoria é totalmente diferente. Vamos lá, botar o negócio. Quando ele começou a falar disso e sabendo que você era da mesma turma, me veio muito o porcótipo. Então, aí o porcótipo nasceu aí. Que nasceu ali. Aliás, um momento para o porcótipo, que é muito legal. Vai lançar o livro agora, tô terminando essa semana, lança. Inclusive vai ter uma palestra lá do Levi, acho que ele vai falar sobre o porcótipo, ele já combinou. E aí, o que acontece? Bom, materializar, né? Você estava falando do porcótipo, até ia chegar nesse ponto. Mas materializar, eu já era um cara que eu precisava resolver muito rápido alguma coisa que eu queria testar. Eu gostava de materializar as coisas. Sempre gostei de fazer isso. Só que eu era assim, na época eu achava que eu era ansioso demais. Então, pega isso aqui e vou fazer. Aí fazia umas coisas prontas. E umas coisas com, sei lá, papelão, uns trecos assim. E aí era legal falar isso, porque tinha um professor ao qual eu seguia, de certa forma, que eu falava, porra, quero seguir esse cara. Você se identificava, sempre assim, né? Que era, ali no caso, era o Milton. Falei, pô, eu quero trabalhar onde o Milton trabalhava. O Milton que levava a gente pra indústria. Isso. E eu falava, eu quero essa indústria. Só que ao mesmo Ele dava no Mackenzie também, o Milton. Só que ao mesmo tempo era engraçado que eu gostava mais de uma pegada que o Júlio Freitas tinha, que o Mota tinha. Cara, tá, beleza, cara, mas como é que a gente pode ir além? Como é que a gente pode pensar fora da caixa? Porque eu não quero pensar na indústria ainda dentro da caixa. E aí eu lembro que eu materializava isso daí. Nossa, como eu tomei bronca do Milton. Até no outro dia na fábrica que eu tava dando, um tempo atrás. Pra ensinar os alunos a fazer porcótipo, eu fazia na época porcótipo. E daí eu falava assim, isso aí não serve pra bosta nenhuma. Isso aí você não apresenta nunca para um cliente. Isso é ridículo. Você não pode. É um absurdo. E descia a lenha. E eu ficava lá, reduzido. Explicando aqui pra quem não sabe o que é o porcótipo. Se não sabe, vai estudar. Porcótipo é o protótipo porco, que é a forma mais rápida de você ver de forma 3D uma ideia. Então, chama aí de cola papelão, cola livro. Prototipagem rápida, de super bem barato, sabe? Rápido, é tipo isso. Mas aí todo o conceito do porcótipo tem umas linhas de coisa. Eu falava justamente pelo neologismo, né, da palavra, porcótipo, né? Então você cria um protótipo, mas ele era porco, era pra testar alguma coisa. E assim, eu não passava 5 dias fazendo, eu passava 1 hora fazendo. É uma cadeira, eu já subia em papelão, via falando, dá o tamanho, e assim por diante, dando exemplo. E eu fui levando isso daí, beleza. Aí eu queria meu trabalho em indústria. Aí aconteceu um negócio engraçado. Carlos Mota. Ele deu aula pra gente, a gente, fez móvel pra caramba com ele, a gente fez uma mesinha lá, que era uma mesinha que era triângulo e tal, com aproveitamento do Orfale, a gente usou, né? E daí a gente descobriu a pau bosta. Nossa, que fede. Nossa. Eu não lembro quem que comprou, um dos alunos comprou pau bosta. O Angelim. Não,
Quê? O Angelim, tem uns Angelim que são muito fedidos. Ah, o Angelim. O Angelim era muito fedido. Tem uns Angelim que são muito fedidos. E aí você Quando ele ainda tá Nossa, é um verde, fedor. Meu, o fedor parece merda. Parece. E aí chama de pau bosta. Você tá, nossa, não, é pau bosta. Alguém comprou. Sabe, tem pau Brasil, tem Aham, tem uns que são super gostosos. pau Mel. Eu gravo outra coisa e tal. Eu falei, puta, alguém comprou, né? Mas a gente comprou o Lorofly e produziu a mesinha. Quando produziu a mesinha, tava eu, o Léo. Acho que já faz Eu já soube um cara que forrou a sala da pessoa toda de Angelim. Com esse cheiro. E a madeira não matura e sai o cheiro? Mas demora anos. Eu não sei o que é, não sei se é o solo. Vai demorar É anos. quando tá verde ainda, né? Ó, chegou agora um Eu já casei. É bala de coco? É bala de casamento. bala de coco. Gente, é Nossa, maravilhoso tem isso. um comfort food com isso aqui que só superado pelo Dadinho, sabe Dadinho? Sei. Eu como quilos até hoje, eu sei que é uma porcaria. Mano, comfort food me leva, sabe? Ah, no meio do ratatouille, você compra. Meu, isso. É isso aí. E aí, foi engraçado, cara, que o Carlos Mota acendeu isso em todos nós. Esse olhar para um outro lado. E na época que a gente fez esse móvel, acho que era eu, Léo, que tinha feito o móvel. Porque eu acho. Depois ele me falou. Continua, tô com você. Tudo bem. E aí, mas aí o Carlos Mota teve um negócio legal que ele fez isso daí, de repente, pinta na frente, assim, a gente fez o móvel, o Léo trabalhava no DA, que aliás era um emprego que eu tinha conseguido emprego, porque o pai dele tinha perdido emprego, um puta problema e tal. Eu não sei que eu tinha arranjado pra ele lá no DA da FAAF. Também é legal fazer esse parênteses, né? Os diretórios eram muito presentes, a política dentro bastante presente. das faculdades era Os diferente. jogos, né? Os jogos Juca, até hoje em dia, meu, você pergunta, é bizarro. Mas aí eu lembro que ele botou a nossa mesinha lá no DA, a gente aparece o Pablo, olha para aquilo lá, daqui a pouco já contei o Pablo. Falei, pô, isso aqui é legal. Eu quero botar na loja da minha mãe, o que vocês acham? Aí o Léo falou assim, conversar com um amigo que fez o projeto junto, o Hulk. Agora você fala, porra, meu. Bora. Aí foi procurar, nossa, quem que era o Pablo? O Pablo é sobrinho do Arthur Casas, o Arthur de Matos Casas. E o Pablo hoje tem um negócio também incrível, né? Então, O Herança o Pablo, Cultural. que era da mãe dele. Já existia o Herança Cultural. Já era Herança Cultural. Já era Herança É. Cultural. E daí ele queria colocar lá na Herança Cultural, ele tava fazendo design. Só que o mais engraçado é que o Pablo tinha estudado com o Barão na equipe. E daí, quando ele entrou na faculdade... tem uma galera que fez. Teve todo mundo, ou na equipe, na equipe. E daí, o Barão entrou na faculdade um ano antes e o Pablo entrou um ano depois. O Barão entrou junto comigo. Também, o Barão fez equipe, eu fiz um ano de cursinho, então eu entrei junto com o Barão tinha feito cursinho. E aí, o Barão e o Pablo, desde quando eles tinham 7 anos de idade, já conversavam que queriam fazer design de imobiliário. Nossa. Muito, né? E o tio dele incentivava, você faz, é legal, vai atrás. E a mãe dele já tinha loja. E aí a gente falou, não, vamos botar na loja. Aí quando a gente colocou o móvel na loja, foi engraçado que o Barão falou, já tinha essa ideia, ele chegou pra mim e pro Léo, chamaram a gente, na casa do, acho que foi na casa do Pablo, essa conversa. Na casa do Pablo, falou, olha, eu e o Pablo, o Barão falando, né? O Barão falou que sabe. O Barão falou assim, olha, eu e o Pablo já tem essa ideia, desde quando a gente tinha 7 anos de idade, fazer design e tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E, cara, a gente queria montar uma equipe. O que vocês acham de eu entrar nisso daí? Aí eu lembro que eles foram muito fofos nesse ponto, né? Eu tenho que admitir isso, que eles falaram, Hulk, só que a gente vai pra mobiliário. Você gosta de eletroeletrônico. Você tá afim de mobiliário. Cara, no momento deu aquele estalo, que foi uma coisa engraçada. Aí eu vim de uma família, praticamente que 95% da minha família, tios, tia, todo mundo, eram pessoas que trabalhavam para alguém, vendiam sua mão de obra. E eu tinha um tio que realmente tinha montado seu próprio negócio. E eu achava muito legal isso. Eu falava, cara, eu quero ir mais pra essa linha que trabalhar em algum lugar, que é meu outro universo. E eu falei, não, vamos topar. E na época eu falava assim, pô, móvel nem é tão um negócio que eu gosto tanto, mas vambora, né? E aí foi legal como a gente começou a fazer um Eu não gosto tanto, mas eu não desgosto. Então, então na época era tipo, eu queria muito eletroeletrônica. eu lembro disso. E aí, eu lembro que o móvel, eu comecei a desenhar e a gente começou a ter liberdade de criação. A gente falava muito com o Carlos Mota, que era do lado do escritório, né? A gente falava muito com o Mota, eu fui acendendo essa chama, sabe? Então a gente montou o escritório em 98, a gente chamava Gema Design, nome péssimo. Que era design da Gema, era isso. Tem até logo dessa porra, eu postei isso daí. E daí em 99 a gente decidiu criar a Nó mesmo. Aí mudou. Fez a Nó. Eu lembro que o logo da Nó, eu fiquei pirando no Asher, sabe? Sim, das escadas lá. Eu queria que fosse O que infinito. continua, o que acaba. Então eu fiz o logo ser infinito, porque na verdade até a gente zoava, né? O nosso nó é um nó cego, né? que é o tipo de nó que a gente fez. Aí beleza. A gente começou a trabalhar com isso e a gente começou a trabalhar com mobiliário. E daí a gente fez, sei lá, isso aí que você falou, o material que tem na mão. Poxa, a gente começou a meio na pegada, entre aspas, usar. Isso mudou muito, né? Porque a gente começou a ver essa questão de fazer assento com como é que é o nome? Com Vime, assento com esse tipo de fibra. E daí a gente começou a adaptar isso. Pô, se a gente usar corda, barbante de PP, né? Então no Brás, comprava essas coisas, fazia esses testes. Daí teve um banco que foi até pro programa da Sandy Júnior. Né? Que era da Sandy Júnior, foi pro programa deles, porque aí eles encontraram o que era? Numa loja, que a gente ainda faz isso, que alugava muito para filme. Que eram propagandas de final de semana. Sei.
E a gente colocou algumas peças nossas. Então foi uma puta sorte. Tipo, a Maria que é a mãe do Pablo, eu sempre sou muito agradecido por ter aberto uma porta que eu não tinha, Léo não tinha. Porque Mas a aí, gente de novo, vinha de uma um cultura... parênteses sobre o networking, né? A importância de você sempre Você ter um bom começa com networking. network já na faculdade. De verdade, network acontece na faculdade. Não, você vai. Hoje, Não, porra, você tem que faculdade de você. então, mas é network que começa, cara, desde que você sai da maternidade. Pode ser, mas é que na faculdade tem que ser um pouco menos falso e tem que ser mais objetivo. Então, mas eu acho que. Porque se fizer merda na Mas faculdade, então, chama eu acho isso. que o nome é ruim. O nome é ruim. Network, você sempre vê um interesse na pessoa. Isso, cara, também é muito ruim quando você vê. Parece que é ruim, mas não é. Eu posso dizer, é muito ruim quando você vê o network como uma via de. A Nath vai me dar alguma coisa, então eu vou fazer um network com a Nath, que eu vou tirar alguma coisa. E pra quem tá começando, esse não é o caminho, porque, cara. Provavelmente eu que tô começando e a Nath que tem um baita do negócio, eu não vou conseguir oferecer nada pra você, porque você já não tem uma carreira gigantesca. Não adianta eu chegar pra Nath, eu acabei de me formar, acabei de fazer isso, acabei de fazer aquilo. Que, aliás, todo mundo faz, né? Então, A gente se forma, acha que vai conquistar o mundo. só que tá errado, porque no caso a Nath ela não precisa de ninguém. O cara que já está estabelecido, ele não precisa de ninguém. Agora, qual que é o grande lance? O grande lance, eu acho, nesse momento, é você saber servir as pessoas. Então, mas com aquilo que você tem. E você tem que servir com uma coisa que a pessoa não tenha. Então, mas aí eu entro, eu tô falando network, assim, conhecer os amigos que estão ali na faculdade. Porque uma coisa que tem que enfiar na cabeça assim, eu entendo isso aí, você fala, vou falar com a Nath, já tá há 10 anos. Você não vai conseguir chegar perto dela. Só que tem que enfiar na cabeça. Não, mas, por exemplo, como que eu cheguei perto do Marcos? Quando eu era recém, foram ali questões que aí você vai pegando. Então, por exemplo, eu trabalhei na Ovo, que tinha contato e reuniões para as produções do Design OK. Aí eu tive contato com o Barão, com o Marcos, com o Super Mas eu entendi, Limão. porque no caso dele deu super certo isso. Porque como o Pablo era um network da faculdade e ele abriu essa porta, foi um... Não, mas eu tô querendo falar, não é network, então Montar assim, as redes, né? Na verdade, eu quero falar assim, vamos tentar tirar esse preconceito do network da palavra e entender o seguinte. Uma coisa que eu falo para meus alunos, meus queridos, algum de vocês, ou quem tá aqui na faculdade, hoje é claro, a gente vê isso. Alguém que tá aqui na faculdade, um dia vai ser gestor de uma empresa. Um dia vai estar na diretoria, um dia vai montar um negócio. É esse network que eu falo. É assim, não tá mal o cara que tá do teu lado. O teu colega, coisa. Aí começa a porque tá todo mundo no mesmo balaio. Cara, eu esbarro com você há 25 anos. Você nunca sabe o que vai desdobrar da vida dessa. Nunca sabe. E é certeza que as pessoas vão pra alguma coisa. É isso que eu falo network. Esse outro que você tá falando, aí tem um nome que eu chamo de interesse. Não é network, aí é interesse. Perfeito. Entendeu? Então é nesse quesito que eu falo. Tipo, eu estabeleci network com você curtiu, você falou, eu era meio fazendo nada. Não, você sempre teve uma coisa assim que você falou. A gente sempre falava de você assim, esse cara tem vontade, só devia se afastar um pouco dos caras que ele tá andando junto. Porque os caras são legais, mas não é com o Estevão. O Estevão quer, a gente sentia que você queria ir pra frente dos caras. Não, bicho. Vou dar nomes aqui, né? Não, calma, a gente já entregou. Não, mas eu quero fazer. Desde o primeiro semestre a gente vê você fazendo isso. Se olhar pra você assim, o Estevão tem olho sangue nos olhos. Mas tá vendo a importância de estar com a rede certa, né? Sim. Com certeza, né? É a rede certa. E tem outros também que foram dessa pegada. Mas aí foi interessante, a gente começou a fazer móvel. O Arthur abriu uma puta de uma porta da gente, mas ele abriu a porta e falou assim, que aí que é o ponto. Enfiou na nossa bunda, no bom sentido. Vou te entregar para arrendamento. Mas se fizerem merda, o problema é de vocês. Vê se faz direito. Porque senão nunca mais vocês fazem porra nenhuma. Óbvio do jeito elegante dele, porque ele não é assim, mas ele é bem, né? Mas você deixou bem claro. Ele deixou muito claro. Estou abrindo a porta indicando, não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, só que Se vocês se queimarem, é pra nunca mais. De vocês e Não, nunca porque mais. o mercado também é muito pequeno, todo mundo se conhece, né? Cara, aí que tá o ponto do network. Aí imagina alguém que se sacaneou na faculdade. Hoje em dia você faz trabalho com ele, você pensa alguém da faculdade e fala, se viesse procurar vocês, fala, bicho, você é aluno, tem na época da faculdade, nem também. Te conheço. Conhece. É isso o network que eu falo. Entendi. O cara vai crescer, entendeu? A maior burrada que se faz é sai da faculdade e fala, eu vou roubar. Porque isso também acontece com os jovens gafanhotos, né? O cara sai da faculdade e fala, mano, eu sou muito mais criativo que o cara que... Alguém vai sair hoje da faculdade e fala assim, sou muito melhor que esse tempo, sou mais criativo que coisa mais você quer lá. Sim. Fala, tá bom, vai lá. Vai ser criativo, querido. Vai ser só que ser criativo. Onde tá o ponto da criatividade? Esse é o ponto. Né? Que é o que encosta naquilo lá que você estava falando de quais são as limitações técnicas que eu tenho e como eu devo usar isso para otimizar melhor o produto. E isso que você falou, e juntando com o que a Nath falou, você precisa saber, é que nem casamento, cara. O problema não são os pontos bons. Sim. O problema são os pontos que não encaixam. Por exemplo, você não vai casar com uma pessoa que o defeito dela vai de encontro com a sua maior necessidade, porque não vai dar certo. Então você tem que sempre olhar os pontos negativos dessa história toda, e porque os pontos positivos vão dar certo. Agora, se os negativos forem insuportáveis, e o que eu digo isso? Por exemplo, que nem vocês falaram. Por exemplo, você vai entregar um produto e o produto quebrou no meio. Se aquilo é um estresse insuportável para você, você não pode trabalhar com isso. Você vai se machucar muito e você vai cansar. Então você tem que ir achando um jeito de trabalho que aquele ponto negativo, não sei, claro que é sempre difícil, é sempre doído. Ou entender e colocar alguém para te suprir este ponto. Mas você já entendeu, é isso aí. É isso aí.
Ah, mas o negócio que tava falando de amizade, que eu ia completar ali, cara, nem eu, nem Barão, nem Léo, éramos amigos de bar, eu costumo dizer isso. A gente não era colega que saía, a gente nunca saiu numa balada junto. O Barão era nas baladas alternativas, o Léo era nas balada Playboy, que eu gostava de ir, sabe? E eu era totalmente nerd, sempre fui o cara disso aí. E o Pablo foi que eu estabeleci melhor amizade, nessa relação de ter uma amizade fora do ambiente do nó e fora do ambiente da faculdade. A gente não se encontrava fora da faculdade. Só que a gente entendeu na hora que montou a equipe, falou, cara, é uma equipe forte. Né? É uma equipe que vai funcionar. E funcionou. Não, era forte. Tempo. E era isso, mas assim, pô, vocês eram amigão? Não, cara, assim, não tinha nada a ver. Aliás, o Léo falava, pô, fui numa balada ontem, falava, Mas então, mas eu acho, Barão é a mesma coisa. mas eu acho que esse é um ponto importante. Eu falo, né, a gente fala para os nossos filhos, nem sempre os seus amigos são os melhores colegas de trabalho. E vamos ser. Porque na verdade Então, tem afinidade com outros. Começa a E o ponto perceber. da geração atual de se fechar nas bolhas temáticas, né? Por exemplo, eu acho que um mega amigo hoje é o Pedro Braga, Sim, que é carioca, de design também, a gente foi ficando amigo. E eu e ele, a gente tem visões extremamente opostas, políticas e sociais, etc. E a gente se respeita. Corte, político. Não, a gente se respeita, a gente se escuta, se entende, um fala, o outro escuta, depois é um momento. Então não tem essa coisa de dedo na cara, de entender, é mais uma troca, né? Senão fica todo mundo. Quando você encontra grupos que são extremistas, que é a maioria que está acontecendo agora, você tem essas. Polarização. Que é o que está acontecendo hoje, né? Então é uma coisa até triste de ver. então, mas eu acho que a gente tem que, de verdade, se você quer montar equipe, você tem que fugir disso. Montar equipe, você tem que fugir Você disso. tem que ter um pouquinho de cada. Cada um pode ter a opinião que quiser. Mas quando a gente tá num trabalho em grupo e não isso. trabalha em equipe, isso é a mesma coisa. É a E balada que você respeito vai. o que Cara, você tá eu não falando. me interessa. É isso. Tipo, não interessa. É isso. Então, assim, é muito importante. E quer saber outra coisa que é Dentro do network, o network que você tem é o que vai te dar, continuando a história, é o que vai te dar condição para você montar a sua equipe. E quer saber outra Ou coisa? fazer parte da equipe de alguém. E quer saber outra coisa? Também quando não dá certo, é mais fácil falar, meu, tchau, beleza, acabou. Exato. Porque senão fica aí daquela coisa meio empurrando, vamos pôr, eu gosto tanto. Mas não, bicho, acabou, nossa relação foi legal até aqui, negócios e beleza, entendeu? Isso foi uma coisa que pegou. Mas aí só completando um negócio que eu achei interessante daí chegar nesse ponto, beleza, começamos a desenvolver isso e a gente começou a trabalhar com indústria. A InDesign começou a contratar a gente, que ela fazia arte gráfica, e a gente ia fazer o shape das embalagens. O Isa foi o primeiro que a gente fez em sala industrial, tal, projeto. Cara, eu me apaixonei por uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia desenhar, achava que era uma porcaria, assim, era falar, isso aí, cara, nossa, Que é a parte do projeto da indústria mesmo. pra indústria, só que é a parte de perfume. Ah, Isso é legal. Eu olhava, perfume, puta, meu perfume não é legal, cara, quando a gente começou a desenhar, é um universo no gigante. fino da nata. É assim, tem um negócio chamado market share. O market share é quanto aquele produto tem que chamar a atenção dentro da prateleira para arrecadar o cliente. Por sinal, você viu os produtos, os perfumes árabes agora? Vi. Já fiz desenho pra Em ele. questão, em embalagem, e São maravilhosos. embalagem, por fora é a embalagem do... Cara, os caras vieram... Cartucho cheio, né? Eles renovaram o mercado. Mas eles têm uma linguagem bem legal. Eu já cheguei a fazer uma concorrência com eles uma época aí. Mas o mercado deles ali é milenar, né? É, Perfume. mas eles deram uma árabe volta é- no mercado, hein? É, E de qualidade de produto dentro Sim, também, sim. né? Parece. sim. E aí foi engraçado que a gente, então, esse market share, cara, no perfume é assim, a primeira compra é se a pessoa gosta do frasco. A segunda, se ele gostou do cheiro. Tipo, não tem nenhum produto que atinja isso que ele Sim. percebeu. Porque assim, uma cadeira, pô, gostei da cadeira, deixa eu sentar. Não vou comprar. E aí? Alguma coisa, você compra só um pouquinho, sei lá, não tem. Sim, entendeu? entendo. Perfume é meio, é esse impacto. Eu não sei se chama desse market share de. Eu acho que o termo é market share certinho. Eu me identifico com a embalagem. É, assim, eu olhei e me apaixonei. É uma coisa, tipo. Que te seduz, visceral, né? É uma forma sabe? que te seduz. É, e daí você tem conceitos de como trabalhar isso aí, a gente vai aprendendo, né? Como lapidar uma pedra, assim, isso é Sim. muito legal. E daí você entende a produção, cara, foi um universo que eu me apaixonei. Acho que uma das coisas mais tesão que eu já desenhei foram perfumes, adoro desenhar perfume. E aí a gente continuou fazendo um móvel, pegamos um celular pra fazer, que foi o Blob, né? Quem? Blob. Blob. Um celular redondinho, né? A gente pensou em tudo, esse redondo foi em 2006, cara, ele era oval, tal, não sei o que lá. Era Produzia. pré-histórico. Pré-histórico. Era mesmo. história, mas era inovador, cara. É. A gente tinha assim, Não, na época, eu lembro. foda. Até hoje, É. como é que fez aquele negócio É. oval? Beleza. A Siemens tinha, no começo da TIM, Tinha. tinha uns gordinhos Ah. assim. Não, mas é oval mesmo. Oval, um seixo. Ele foi baseado no seixo. A gente desenhou um seixo. É. E aí, nesse período, eu comecei a sacar o que era o meu core business, que é isso que eu tava falando. Tava dentro da equipe e tal, não sei o que lá, mas eu entendia que assim, eu não tinha problema em bucha. Então, eu ia fazer um celular oval, daí pirava e fazia a porcaria oval. Cara, eu ia lá, sentava com o engenheiro, resolvia o que tinha que ser. Eu lembro que eu sabia fazer pergunta pro cara. Então, assim, tá, tem que funcionar. Tem. Bom, pelo que eu saiba, um eletroeletrônico funcionar, é uma área de impressão que tem, que é o circuito e tal. Qual é a área que você precisa? Ah, tantos milímetros quadrados. Se eu deixar pra você consegue, não importa o que seja. Ele não. Faz a gente fizer oval. Pô, mas vai perder placa. Não, mas dá.
Não, dá, falei, então tá bom, então deixa comigo. Daí eu desenhava. Então, eu sempre tive essa coisa, pegada. uma pegada que eu entendi. E junto a isso, eu comecei a estudar também, ali no pouco antes do Segue do Nó, um negócio que era gestão de projeto, que é no PMBOK, que é o Project Manager Book of Knowledge. Comecei a estudar isso aí para falar sobre gestão de projeto e tal, não sei o que lá. E eu comecei a estudar um negócio que, para mim, abriu muitas portas, que é o Business Model, que é o Canvas de modelo de negócio. E começava a entender esse modelo de negócio. Aí, eu comecei a ir para uma pegada de ajudar nessa questão industrial. Então, hoje, eu trabalho com network, coisa importantíssima, que é lá que eu falo. Hoje tem alunos que me contratam nas empresas que trabalham, tem uma aluna que trabalha no Itaú, tem amigos meus que eu já fiz projetos junto, dei aula junto, que tem a própria escritório, tem outros escritórios que já me conhecem da época que eu tinha um nó, que me contratam e falam assim, ó, eu tenho essa ideia, como é que eu boto ela de pé? Onde é que eu fabrico isso daqui? Aí eu falo as várias técnicas de fabricação. Então eu entendi que eu tinha uma ponte, que aliás quem me deu a dica foi o Rigueiro. Fábio Rigueiro, que foi o professor nosso, foi coordenador do curso da FAAP, de ilustração, e ele tem um escritório fodão, só que ele é quietinho na dele, né? Que é a Domus Design. Faz muita coisa pra Spy, pra Oakley, puta, faz um monte de coisa. E ele dá uma dica e falou, cara, por que você não vende aquilo que você manja? Fazia uns Você- desenhos incríveis ele, né? Quê? Uns desenhos que ele fazia ali. Animal. Falou assim, o Trovati trabalha com ele, né? Pra você ter ideia, a Trovati, uma galera que conhecer. O Trovati é um puta ilustrador que trabalha na Volkswagen, é uma puta coisa conceitual. Ele começou, ele foi nosso veterano, o Trovati, né? Ele desenha muito bem carro, o cara trabalha em todas as empresas que você pode se imaginar, né? E ele começou no Riguetão. E aí eu lembro que ele falou, cara, vende aquilo que você sabe, que é, pô, você consegue pegar uma ideia intangível, uma ideia meio maluca, e consegue desenvolver e detalhar esse negócio. Fora isso, eu já tinha habilidade com a questão de gestão. Basicamente é gestar o desenvolvimento, Desenvolver detalhamento. que é o mais difícil de fazer a E pra criação. mim é um estalo. E eu ia nas empresas e depois comecei a perceber que eu perdi muito dinheiro. Eu perdi durante 2 anos, eu perdi muito dinheiro, porque as pessoas me conheciam, eu ia lá, falava, o cara falava, meu, então a gente tá quebrando essa garrafa, bem isso. Quebrando essa garrafa, eu falava, não, mas isso aqui você resolve assim, faz assim, blá, 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 blá. Cara, questão de meia hora eu falava. Não, acabou. Aí o cara, beleza, mas vamos fazer um trabalho de design decente, do começo ao fim e tal. Beleza, hoje a gente conversa, nunca ligaram pra mim. 2 anos foi assim. E aí eu perdi isso daí. Quando o Rigueiro falou, eu falei, peraí, então vamos mudar a estratégia. Eu já sabia o negócio de business, de coisa. Falei, deixa eu mudar a estratégia. Qual que são os principais clientes? Seu cliente? Não, são essas empresas, escritórios de design, estúdios que precisam pegar, desenvolver e detalhar essa história toda. E daí eu comecei a trabalhar com isso. Então hoje meu serviço é esse, assim, oficialmente. E daí eu faço, junto com isso, por causa da gestão de modelos de negócio, eu ajusto a criar empresas do zero, a alinhar isso, a entender proposta de valor, tal. E junto a isso, como o Estevão estava comentando aí, como a gente estava comentando no começo, eu achei um nicho que foi um nicho curioso, que assim, eu comecei a dar aula por convite do IAD, junto com o Léo. E comecei a me apaixonar, falei, pô, acho que eu levo jeito pra essa merda aí, né? E aí tinha um outro problema que agora tá gravíssimo, isso a gente pode até discutir aqui, principalmente por estar na ADP, mas o problema que já era difícil, hoje tá péssimo, que é as faculdades estão parando de dar design de produto. Várias parando. Sim. Falando, design de produto não tem futuro. Isso eu tô desde 2013. Não tem futuro, daí começa a baixar, tem pouca faculdade dando projeto de produto. Tem assim, Acho que o profissional, projeto de produto. Mackenzie, há uns 2 anos atrás, juntou o gráfico. Quando eu fazia, era Mas separado isso- o gráfico e o produto. Então, mas isso Agora não tem tá tudo problema. Eu junto. gosto da junção. Não gosto muito. Eu gosto da junção. Só que Você o que eu sabe gosto- tudo e não sabe nada. Não, mais ou menos. Porque na verdade, para fazer a junção, aí eu entendo o que você tá falando, mas estando por dentro, assim, para fazer a junção, o ideal é você fazer o seguinte. Cara, e aí é que tá um novo modelo de educacional, que a gente vai falar sobre construtivismo e tal, que todo mundo fala e fala muita merda, né? Que é o quê? Cara, eu olho pro Estevão, olho pra você e falo, pô, Estevão, você curte madeira, né? O professor tem que saber essa porra, é obrigação da porra do professor. Ele tá lá pra mentorar, caramba, não é pra ficar te ensinando, encheção de saco. Madeira, cara, por que você não pode fazer coisas com madeira? Vem me apresentar. Por que você não gosta de gráfico? Por que você não pode? Ah, Mas estimular. Não, então, mas o cara. certo. Por quê? Porque aí voltando, o Carlos Mota fazia isso. É isso. Ele deixava, É ele isso. deixava você dar o tom da conversa. Dá o tom da conversa. O que Ele só você. mentorava. Não moldar todo mundo dentro de um programa Não, eu acho que. Qual que é o medo? institucional. Qual é o medo dessas porras dessas instituições, da maioria, dos professores? Cara, tem que entender um negócio. A maioria das faculdades, infelizmente, elas são grandes empresas. Então você tem áreas de gestão, áreas organizacionais, e eles vão brigar entre eles para ver quem vai subir e quem vai descer. Uhum. Beleza? E aí você tem metas que você tem que cumprir nas universidades, que é tudo bem, tem que escrever paper e tal, não sei o que lá. Não, tem que ter as notas, Ok. né, também. Meu, mas nota do MEC é tão idiota que não faz nem sentido. Porque o MEC, ele vai lá e vai com uma planilha, isso é um quadro, vai com uma planilha e fala, vocês são os professores, tem computador? Tem não sei o que lá, tem não sei o que lá, então você vai cumprir. Então tem várias faculdades que eu não vou citar o nome, que são muito ruins, a gente sabe que é ruim. Tem uma nota absurda, por quê? Porque cumpriu simplesmente o checkpoint. O MEC tá mudando isso, ele tá começando a olhar com outros olhos, mas isso é um negócio bem delicado. Só que- Mas eu lembro de uma conversa num caminho, acho que a gente estava no táxi, e você comentou isso, que hoje a geração, os professores estão com medo dos alunos, e na nossa época a gente respeitava, a gente tinha medo do professor, Cara, e não isso, vice-versa. É. E hoje em dia um bom professor é peitado por um mimadinho que vai lá no Isso é diretor pior. final e tira
né, o emprego desse E tem cara. uma outra coisa, não, na verdade, tira e faz um absurdo, porque daí você vira, essas universidades que eu tô falando, tem um negócio que aconteceu com uma que eu adorava, não vou falar o nome, mas eu adorava, já dei aula lá, não recentemente, faz tempo, que era uma universidade maravilhosa, a gente teve muitos funcionários da universidade, e de repente uma grande empresa compra e transforma aquilo lá num negócio. E assim, desculpa, gente, faculdade não é um tipo de negócio igual banco. Você não vai ter lucro absoluto, tá? É impossível, você está lucrando a longo prazo. Tanto que as empresas, as universidades dos Estados Unidos ou outros lugares, eles entendem que é a longo prazo. Então você investe em alguém que daqui a 10 anos, quando a penicilina que o cara desenvolveu, vai estar numa coisa que você vai ganhar como patente, porque é assim que os caras ganham dinheiro. Eles vão investir a longo prazo. Mas é o que eu tava falando, tem um negócio mais A grave, educação virou um negócio. que se chama pai. Pai, cara, a gente tá vendo isso agora, já tava acontecendo um pouco antes, agora tá acontecendo em emprego, você já tá vendo matéria. O pai ia até o emprego conversar com o entrevistador. Tava tendo reunião de pais e mestres na universidade, cara. Como assim o pai vai lá pra saber o que o professor falou? Ah, bicho. Jamais, na nossa época, jamais. Não, minha mãe ia falar assim, tudo bem, minha mãe é educadora também, mas ela virar e falar, meu, se toca, cara, você tá fazendo, respeita ele. Não gosta, o problema é Você seu. vai aprender. Cara, porque na vida vai ser essa porra, você vai trabalhar com gente que não gosta, que gosta, resiliência. E eles não têm. E hoje em dia existem estudos que estão fazendo que a média 3 meses estão dando Ah, para a geração. Ah, é. Ah, é. Gente, E aí é um negócio educacional, porque assim, é engraçado que quando a gente olha, eu vejo em relação à matéria de quantidade de alunos que tem. Eu estava discutindo isso. Na nossa geração, fala, pô, a gente teve uma geração com turma muito boa, mas lembra aquelas turmas gigantes. Não só 80 alunos. Tá? Porque tinha muita gente, tinha 2 de manhã, 1 à noite, depois inverteu. Então tinha 2 de manhã e 2 à noite no começo. Depois inverteu, tinha 1 de manhã e 2 à noite, tal, não sei o que, a galera vai trabalhando, vai. Mas eu acho assim, a quantidade de pessoas que realmente entenderam a profissão e foram atrás, eu acho que acaba sendo quase que a mesma quantidade de pessoas que está acontecendo hoje. Sim. Tá? Tô falando de pessoas boas. Porque você tem uma característica, que é o cara querer se dedicar. É característica. Tô afim que é o que você fez, que é o que eu fiz, que a Nath fez, assim, tô afim de me dedicar. Eu gostei, pegou na veia, aí beleza. Tanto que as primeiras coisas que eu sento com o aluno, no primeiro dia de aula, eu falo, cara, você tem que sair nesse semestre, entendendo se é isso que você gosta ou não. Se não gosta, muda de faculdade. Sim. Não faz isso de besteira, entendeu? Porque não vale a pena. E aí, a gente tava conversando... É a história do cliente, né? E quando você cai no mundo, você tem que ter a tua estratégia. E aí dançou, porque ninguém vai pegar na sua mão e falar, não, então você precisa fazer isso. Você precisa fazer o que você gosta. uma pessoa assim não sabe nem o que é. Mas o que eu gosto? Me dá um celular porque me entrega. E eu acho, isso realmente... mas só abrir parênteses, gostar... Não quer dizer, gosto, não gosto, é assim, entendeu o caminho? Você vai ralar que nem filha da puta. Ponto, é assim, você vai suar, vai ralar, vai ter um monte de coisa, vai ter dias de pânico. Tá? Vai chorar sozinho no Só que quarto. Vai descobrir outros caminhos a partir de sabores e Encontrar sabores. pessoas diferentes que vão te orientar. Vai ou não. falar com a Porque advogada. você fica falando que tudo é difícil, tudo é difícil. É difícil pra todo mundo, né? Sim, é difícil pra todo mundo. Pra todo mundo. Mas é claro que a gente também não deve ficar lutando numa coisa que a gente não vê. Então, mas é perspectiva, quando você tem perspectiva, beleza. Não, eu tô falando assim, é justamente isso. Você entendeu? Saiba que não vai ser simples. Não. Só que pelo menos vai ser um objetivo que você tá afim. Eu acho que quando a gente fala muito e o pessoal confunde muito a... Eu acho que simples é. O que não é fácil. Mas simples é bem simples. Você vai lá e faz. Vai lá e faz. E faz de novo. E faz de novo. de novo, E quando de novo. não tem mais ninguém olhando, De novo. você continua fazendo. Porque 20 pra você, anos, por de novo. você. Exatamente. No dia seguinte você levanta e faz de novo. No dia seguinte você levanta e faz de novo. Que nem qualquer atleta. Tem qualquer talento. Você tem que treinar. Tem que treinar muito, cara. Então acho que esse foi o ponto, assim. Acho que esse é o grande ponto. Daí a gente fala da geração. O problema da geração é que daí aquela palavra que eu achei sempre ela não tem resiliência. Eu acho que o que acontece com os pais não ensinam as crianças a terem resiliência. Então assim, quebrou, coitadinho, né? Eu falo, meu, deixa eu ter essa experiência, né? Eu tenho criança bem pequenininha, eu já sabia bastante sobre lado infantil. Tem criança bem pequenininha, a gente sabe. Cara, você sabe quando ele tá fazendo birra? Você sabe quando ele tá fazendo festinha? Você sabe quando ele quer chamar atenção e quando realmente ele tá assustado. Quando tá assustado, pega no colo e acalma. Quando tá fazendo birra, fala, amigão, não gosto disso, levanta. Sabe? É bem por aí. Mas posso te dizer uma coisa, assim? Eu acho que, olhando pra gente, a gente é uma geração... Cara, que a gente é resiliente, por quê? Porque os pais não eram de uma geração que pediam desculpa, que falavam que ama, que tinham papos do tipo, vamos sentar com meu pai, que eu vou ter um papo. Sim. Não tinha. As crianças ficavam na mesa das crianças, as crianças calavam a boca, as crianças não falavam Cada um qual no seu canal lugar. ia mandar, não existia isso, é o canal que o pai e a mãe quisessem, a gente obedeceu nossos pais. E engraçado, como é uma geração que também obedece os filhos. A gente é uma geração Sim. muito obediente, né? E muito... Não, o risco é esse. Eu o acho. risco mas você vai entender o tom, porque tem momentos que você fala. Eu não acho que você é um cara que deve educar seus filhos desse jeito. Não, eu não educo assim. Mas eu noto que, cara, a gente é uma geração que, por exemplo, aí vai trabalha pra caramba.
cara, tem grandes conquistas e tal, e chega em casa e, óbvio, mãe e pai, você sabe, mãe é sentir culpa, porque não tava, porque não viu, porque não deu, porque não sei o que, pai e mãe, pô, não deu. E aí, a gente esquece um pouco que a gente não teve isso, e eu acho que e é complicado, porque mudou muito, né, Hulk? Mudou todo, por exemplo, a gente foi criado por Trapalhões, piadas de Trapalhões não podem mais, o mundo tá muito diferente, cara, muito mais suave. Eu ouvi outro dia o cara falou, o mundo tá chato, tá? Não, o mundo tá muito mais suave. Por exemplo, tem a possibilidade de você estar muito mais perto dos filhos. Tem muitas coisas que a gente ganhou. Sim. Cara, o mundo tá muito mais confortável. Sim. A gente se trabalhou muito para trazer acolhimento no mundo e realmente existe. Sim. É claro que sempre que tem a globalização, tem a fragmentação. Quando um tá construindo para um lado, tem outro construindo para outro. E o equilíbrio se dá nisso, né? Da pessoa entender pra onde que ela vai, né? Ter a consciência e... E assim, mas eu acho que aí toca exatamente nesse despertar, né? Desperta porque responsabilidade de fazer a tua vida é sua, né? E aí, a gente toca no ponto e fala, tá, o que isso tem a ver com o que a gente tá falando sobre gestão? É uma coisa que é muito importante que, assim, tem que enfiar na cabeça que hoje, diferente dos nossos pais, geração Pumpers, eles aprenderam e eles tinham uma dinâmica de trabalho, que era realmente trabalhar numa empresa, se consumir naquela empresa e morrer naquela empresa. Mas trabalhando para aquela empresa. Era uma construção que também a sociedade precisava disso. As empresas precisavam disso e foi moldado em cima disso. A gente foi um pouco moldado em cima disso. E eu, durante muito tempo, tive culpa de nunca ter trabalhado nesse coisa, eu sempre quis ser autônomo. Sim. Né? E minha mãe me culpou algumas vezes, apesar de gostar de algumas coisas, culpava de não trabalhar, de ser autônomo. Então a gente aprendeu também a modular essa história. Né? E é uma coisa que eu acho que fica assim, que a gente entendeu e que a geração, que eu posso dizer para a nova geração, é enfiar na cabeça que a carreira agora não é mais numa empresa, a carreira é o que você faz dela. Que é a gestão sua própria. A sua própria gestão é a coisa mais importante. A gestão começa na sua vida. O que eu não sei fazer, o que eu posso oferecer, o que eu não posso oferecer. Porque as empresas hoje elas não olham mais portfólio do jeito. Aliás, eu vejo muita gente mostrando, faça seu portfólio. As empresas estão olhando mais o portfólio que você faz no dicionário. Eu começo a olhar e falar assim, qual que foi o raciocínio pro cara chegar aqui? Porque o resultado vai dar meia boca, já vi isso de monte. Aliás, a gente já contratou assim. Ah, tá meia boca. Pô, o raciocínio do cara, é esse raciocínio que eu quero. É esse cara que eu quero. Gestão de desenvolvimento. Raciocínio. Então, esse cara encaixa com a minha empresa. E aí eu acho que o grande lance que a gente E falou... se ver como produto, se ver como, né, o que você pode... Que é o que você falou. Produto, você se viu como, né, pra você mudou quando... Eu mudei quando eu entendi que eu falava, pô, qual que é a parte do design que tem? Né? O que é? E daí, só pra fazer voltar um pouquinho, porque eu preciso voltar, o negócio do Felipe Stark. Lembra 2002 que eu tinha falado que eu comecei a desenhar a coisa? Aí teve uma crítica, a gente lá na faculdade, cabeção, né? Pô, o Felipe Stark é um bosta e tal. Aí uma entrevista, acho que foi uma matéria, não lembro se teve uma matéria de revista francesa, que ele é francês, tá? Só pra vocês saberem. Uma matéria de revista francesa e a mulher pergunta pra ele, ô, Felipe Stark, e o espremedor que não funciona, como é que funciona? Aí ele falou assim, o que você acha? Como não funciona? Eu falei, porque espreme e tal, não sei o que lá. E o que você fala disso? Falei, pronto, já resolvi meu problema. Ela, como? Já consegui o que eu queria. Ela falou assim, mas como assim? Espreme? Não. Você tá olhando pra uma peça e está discutindo. O meu trabalho é fazer você discutir olhando pra minha peça. E daí comecei a olhar com outro viés pra esse cara e falei, filha da puta, como eu sou burro, cara. E daí ele tem uma peça que eu até apresento em sala de aula, que é uma metralhadora de ouro, que é uma coisa mais linda, custa 5 mil euros. Aí eu falo, qual a discussão que tem aqui? Pô, uma peça maravilhosa. Pô, matar, porque mata, e daí faz um de decoração. Pô, eu falei, vocês estão discutindo, então é isso que o cara quer. Acabou. Se você entrou na discussão, ele já conseguiu ganhar. O que ele queria. É o que ele queria. Falar, do gênio. Eu falo, porra, meu, que burro que eu sou. Mas por que a gente volta pra uma coisa muito simples do design, que o design, não sempre, mas esse tipo de design, super, ultra, mega, ele tem que emocionar. Sim. Se bem ou mal. Então, tem. Porque design é o quê? São coisas feitas com as pessoas e para as pessoas. Acabou, o ponto de partida é isso. É isso. Design é isso. Fazer para e com. Se não fizer para e com, você não tá fazendo design. É o que eu realmente acredito. Tanto que eu acho que um erro que a gente fez na nossa geração, tem gente que vai me rechaçar por causa disso, encaixou o design muito na artes. Eu acho que o design tá mais encaixado na humanas. A gente faz muita pesquisa, muito levantamento de dados, muito entendimento, mexe com muitas pessoas, níveis sensíveis. Cara, hoje a gente discute... É porque eu acho que ele invade as duas áreas, né? Então, Agora, ele como permeia a as idiosincrasia plásticas de cada e pessoa, engenharia, né? ou seja, a sua experiência, você pode ir mais para um lado ou mais para o outro. Mas eu acho... Então, é isso que é o ponto. Mas eu acho que o cerne é humanas. Como você traduz isso, aí você pode ir para um ponto artístico, porque a tradução... Então, porque você acaba indo pro lado da arte para trazer pro lado da humanas. Isso, pra... Tipo, sim, porque você vai ter que entregar aqui. Isso. Você vai ter que entregar no lado humano, e aí você faz um valor, emocionar. E a gente trabalha... Porque você trabalha com psicologia, trabalha com análise, trabalha com percepção. A proporção... Sabe, sistema límbico, sistema irracional. Tem um livro muito bom que é o Rápido e Devagar, que fala bastante disso, né? Fala sobre dois sistemas, sistema 1 e 2. A gente atinge o sistema 1, cara. O sistema 1 a pessoa nem raciocinou ainda.
Quando chegar no 2, já raciocinou. A gente atinge um. Isso cara, quando você começa a descobrir, você fala, meu, a gente faz mágica. Que a gente vai lá e fala, meu, isso vai causar tal elemento, né? Sabe, eu falo, quer entender sobre cor? Você pode entrar no site e ler, a cor tal, Mas pra você então, usar essa cor. mas a gente como cozinheiro usa certos tipos de Ingredientes. que dá resultados completamente diferentes. E combinado, um pouquinho mais. E é muito E acredito importante. que, até pegando a sua analogia da receita, é uma fórmula, né? A gente tem um pouco da artes plásticas, a gente tem a engenharia, a gente tem a gestão, e aí você fala. Aí o Tempo, 1h28. pessoal vai um pouco mais para cá ou o que é mais para lá, depende do setor que você tá e para quem você vai entregar. Se eu estou trabalhando numa elite, numa manufatura, em algo mais seriado, etc., vai ter uma pitada mais de artes plásticas. Se eu estou no industrializado, vai ter uma pitada maior de engenharia. Então, mas o que eu entendi, o que eu Mais ou quero. menos. Ah, eu vejo muito essas. Porque aí eu acho, é por isso que eu tô falando, eu acho que o design trabalha com humanos. Ele tem que passar sentimentos. Como é que ele passa isso? Um poeta faz com palavras. O design faz com peças, com elementos. Uhum. Eu acho também, vai muito também, daí a gente chega num negócio que é muito interessante, que é a linguagem da fala. Toda linguagem da fala, toda marca. A marca tem uma linguagem, tem uma proposta, tem um propósito. E daí eu puxo essas coisas do brand, ou do propósito, para falar qual a linguagem que melhor vai comunicar com o público que ele tá. Porque assim, uma coisa que eu falo para os meus clientes, falo para os alunos, falo para os clientes, o mais importante não é você, o mais importante é o teu cliente, é o teu cliente. Eu estou dizendo para ele, se ele quiser consumir, Entender a cadeia, né, do ele vai produto. consumir. Não, o mais importante é o cliente dele. Não é nem a cadeia dele. E olha que, parece que eu tô falando assim, parece que eu sou poeta. Não, eu trabalho com indústria. Porque assim, uma Coca-Cola, né? Tô até analisando, tô até fazendo um vídeo hoje analisando isso, no Business Model. O bicho, a Coca-Cola como cliente, eu achei muito legal isso, por isso que eu botei no vídeo. Eu tô editando e vai sair essa semana, mas eu vou publicar. Na Coca-Cola tem lá o cliente, porque você tem o Business Model, tem Nova Campinhos, tá? Tem lá cliente. Quando você vê o cliente são supermercados, grandes magazines, lojinhas e mini mercados. Em nenhum momento a Coca-Cola vira e fala, meu cliente é você. Sim. Beleza? Aí você vai numa coisa que eu acho mais importante que você saber qual que é o seu cliente, porque você tem que saber isso para poder entender o porquê você existe para poder gerar valor. Que é a proposta de valor. Qual é a proposta de valor? Quero trazer felicidade para as pessoas. Quero trazer o contato, conexão. E através de contato e conexão, ele, como a Coca-Cola é foda nesse sentido, ela fala assim, eu comunico com você, comigo, com ela, comunico. Não tem uma propaganda da Coca-Cola que faz assim, ô, grande varejista, venha comprar a Coca-Cola. E você também nunca vai lá na frente e bater e fala, me uma Coca-Cola. Tanto que você é impossível É o você esquecer a domingo de Coca-Cola no Natal. família feliz, onde a avó. A Coca-Cola no Natal é onde elas atacam Só mais. que o mais louco é que se você vai ver o cliente dela são grandes magazines. E aí? Entendeu? Então eles entendem a proposta, eles entenderam que Você fecha a cadeia. quem compra é ali. E E ele fechou a cadeia. uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa que era de estradas e rodagem. Então eu tava falando, Do quê? de fazer asfalto. Ah. Eu falei, o que vocês fazem? Asfalto. Eu falei, não, você não faz asfalto. Eu falei, não, a gente faz asfalto. Eu falei, não, você não faz asfalto. Vocês continuarem achando que vocês fazem asfalto, vocês vão errar. Vocês fazem uma forma melhor das pessoas irem e virem. Mais confortável. Né? Das pessoas irem e virem no caminho. Vocês fazem caminhos melhores. Imagina que você está fazendo asfalto de merda, as pessoas vão criticar, daqui a pouco você perde a licitação que você tem há 15 anos. Por quê? Porque o asfalto tá ruim, cara. Então você tem que continuar, é isso, você está entregando valor. Por isso que eu falo da questão humana. A experiência da viagem. A Né? experiência da viagem, humana, por isso que isso vem muito à tona, né? Nesse quesito. Então por isso que eu analiso dessa maneira. Eu acho que tem o tom artístico, tem o tom tecnista, depende muito para que lado vai. Que cadeia vai te. Que cadeira vai, né? Então eu tô falando nesse quesito do mais sério da questão. Porque eu lembro quando a gente fez faculdade, tinha um momento que falavam pra gente que o design era arte. E em 2013, 2010 começou a vir aquela babaquice de nail design, hair design, cake design, design de sobrancelha, pô, velho. Isso deu uma queimada no. Eu fiquei puto com isso, mas ao mesmo tempo foi bom, porque agora pergunto às pessoas, todas as pessoas sabem o que é design. E não vai falar que é hair, nail, mas pelo menos já ouviu falar da palavra, entendeu? Então que é essa teste que eu faço. Eu comecei a dar aula em 2008. Eu ainda estava no nó, eu fui realmente me dedicar à aula em 2016. Falei, deixa eu fazer logo o mestrado, e daí eu já dou aula oficial. Né? Uma das coisas. Eu perguntava para os alunos por que tinham vindo fazer design. A maioria falava que desenhava bem. Aquela geração também era meio por aí. Era meio por aí. Agora eu falo para quem veio fazer design, tem muita gente que fala que foi, pô, eu sei que design eu posso criar coisas interessantes para as pessoas. Eu já tô ouvindo bastante isso. Já tá melhor. Desenho, é porque eu desenho. Sim. Sabe? Entendi. Mas ainda tem aquela coisa de tipo, porra, meu pai não queria que eu fizesse design. Sabe? Minha mãe não queria que eu fizesse design. Então. Quer falar alguma coisa para encerrar? Você tem boas frases? Não, eu Essa mulher quase dormindo ali, coitadinha. Eu acho que o design é você vê, a gente tá conversando aqui desde o começo. Quantas formas a gente viu aqui, né? Então, ele se molda, né? Ele é algo bastante flexível. Ele adapta o seu jeito, ele adapta o meu jeito, adapta o jeito do Hulk. A gente vem falando sobre isso, né? Mas eu acho que, sem dúvida, tem algumas coisas que são muito claras. A questão de para ser um bom designer, você tem que ser um bom gestor do teu tempo, da tua vida, do teu aprendizado, daquilo que você quer aprender. O design é amplo,
diferente das artes, que é um funil que você pega uma coisa e o funil abre, o design é completamente ao contrário. Você pega várias coisas e o funil fecha. É interessante isso. Então, assim, o design é uma profissão muito interessante que, se você sabe tudo, geralmente você fica tão cheio de coisas Você não faz nada direito. que você não faz nada. E, ao mesmo tempo, se você não estudar nada, você não tem repertório para Exatamente. produzir algo consistente. Então, o design é encantador, é lindo, é maravilhoso. Cara, é incrível, muito sedutor. Porém, pode virar um canto da sereia, de tão sedutor que é, e você... Se perder é muito fácil. Então, assim, é uma profissão que cabe a maturidade da pessoa, o autoconhecimento da pessoa sobre onde ela quer atuar, como ela quer tocar na vida das pessoas, que é o objetivo, e entender nisso o que ela tem e o que ela vai usar para chegar nesse ponto de tocar as pessoas. Então, assim, é bem complexo, talvez é uma profissão que ecoe na vida da gente uma vida inteira. É um poeta. E com isso encerramos aqui. Não vai falar nada sobre Não, eu vou deixar esse poeta aí, como que é? Pega a frase final e já encerra. Pra fazer final. Depois dessa a gente não tem mais o que falar. Eu acho que